Bom dia, pessoal. Pessoal, muito prazer estar aqui. Agradeço muito a CIP pelo convite, agradeço o Moisés. Amigo é uma coisa, amigo sempre quer falar bem de você, né? Então é maravilhoso conhecer essa figura do Moisés. Obrigado, Vidal. Obrigado, Denis. Toda a equipe que está aqui. É um prazer enorme estar aqui, porque estar aqui com vocês é entender que nós precisamos sempre, né, Leandro? Aprender, estamos sempre atualizados, inovados, porque nós tivemos uma aceleração muito grande aí nesses últimos anos, né? A aceleração foi de tal forma que nem mesmo a tecnologia, os próprios modelos de negócio que estavam previstos aí para 5, 10 anos, não estavam analisando essa aceleração no processo. Falar de planejamento estratégico tem tudo a ver com o nosso dia a dia. Mais do que a gente falar de planejamento estratégico da empresa, tem muito a ver com a nossa vida também. Então eu quero começar a falar para vocês que nós estamos aqui principalmente para nos planejar e começar a fazer algumas alterações de mindset, porque eu tenho certeza que aqui tem grandes empresários, tem muitas pessoas que atuam em setores aqui comerciais, de marketing, né, de produtos e serviços, mas que muitas vezes faltam alguns insights de crescimento. Eu trabalho com algumas startups, né, aqui eu tenho até um amigo aqui de startupeiro aqui, que é o Leandro, e aí nós temos alguns negócios, inclusive, voltados a desenvolver startups. Então, acho que tem toda essa energia de falar sobre planejamento estratégico com vocês e espero que a gente atenda aquilo que está previsto para vocês. Eu quero deixar já uma provocação para vocês, o que de fato você precisa? O planejamento estratégico ele é tão amplo, né? Então nós queremos entender um pouco mais em que parte do planejamento estratégico. Nós vamos dar um overview, até porque eu tenho aí um desafio de falar isso em 40 minutos, mas o planejamento estratégico é uma vida de negócios, né? Um planejamento algo que é um processo sistêmico que você tem que fazer para a vida inteira, dentro da sua empresa, dentro da sua vida profissional. Então eu quero começar mostrando para vocês um pouco daquilo que de fato, da onde eu vim, né? Então, como eu vim de logística e supply chain, a minha vida toda foi dentro de planejamento estratégico, porque a empresa precisava trabalhar, tinha que ter o seu foco estratégico, a sua visão tática e operacional. Fiz a divisão de empresa, depois fiz uma pós em negócios. Como o meu amigo disse aí, eu estou em TV há alguns anos, já há 8 anos. Eu tenho uma empresa que fala de mídias e eventos, faço alguns atendimentos fora do Brasil, eu sou consultor empresarial, mentor de startup e palestrante, que é o que hoje espero trazer para vocês tudo aquilo que precisa. Bom, já entrando no conteúdo, a estrutura hoje, nós vamos muito focar na questão do conceito de missão, visão e valores, metas e objetivos, mercado, análise dos ambientes internos e externos, avaliação de métricas e indicadores, e claro que a gente tem que tentar ser o mais objetivo possível aqui para a gente conseguir atender àquilo que vocês podem suprimir para a vida de vocês. E claro, no final a gente vai fazer uma provocação aqui, cadê vou fazer uma provocação aqui, né, deixar alguma coisa para que a gente possa usar isso ao longo da nossa jornada aqui. Bom, eu queria já dizer para vocês que para a gente falar de planejamento estratégico, a gente precisa muito estar voltado com a nossa mente em pensar em querer fazer isso. Planejamento estratégico é algo que você precisa querer fazer. Eu conheço muitos empresários que estão no meio de uma jornada, ou eles estão começando e eles têm muita dificuldade de saber onde é que eu estou, para onde eu quero chegar. Por quê? Porque ele não idealizou a ideia que ele queria. Ele teve uma necessidade, começou a desenvolver um negócio, cresceu e agora não sabe para onde vai. Então, um dos trabalhos que a gente faz consultoria é ajudar essa pessoa a retomar a ideia, o core principal dela, e aí tomar a jornada de crescimento. Então, conciliar tarefas diárias, requer planejamento estratégico, dominar a arte. O planejamento estratégico nos permite visualizar e planejar cenários que tenham grandes chances de sucesso. Tá? Então, cada uma aqui é um negócio, né? Então, independente de você ser ou não uma empresa aberta, o seu CPF é uma empresa, você se vende para uma empresa, você tem uma responsabilidade para passar isso para alguém. Então, quando você passa para alguém, você está fazendo, sim, um trabalho profissional. De certa forma, você também está fazendo um planejamento estratégico. A segunda parte nós estamos aqui um dos maiores pisos do Brasil. Está num bom lugar, toda a região aqui de Cotia, né, a região do estado do Parnaíba, de Osasco, uma região toda que está à sua volta aqui, tem tudo uma estrutura para atender. Barueri é um local que tem muitas empresas, está com mais de 80 empresas de serviços, então temos aí grandes oportunidades, e você que está aqui,
é um diferenciado porque veio buscar algo que muitas vezes muitos acham que lá dentro da sua empresa pode buscar no YouTube. E claro que o YouTube tem muita informação importante, tem, mas quando você tem o tete a tete, o braço a braço, trocar experiência, fazer network, porque a diferença de network e relacionamento é você estar aqui, é bater papo, é trocar ideias, é conhecer o problema do outro. Mudando um pouquinho, nós vamos... Pode mudar? Obrigado. Bom, vamos falar de missão, visão e valores. Sempre que nós falamos, entramos numa empresa, principalmente startups, né, a gente olha muito com relação a isso, a missão de uma empresa, ela vai definir qual vai ser o seu sucesso ou o seu fracasso. Né? Por quê? Porque a missão de uma empresa, ela olha para aquilo que ela entende que necessita o mercado, né? E ela olha para aquela necessidade primeiro daquilo que ela está envolvida e depois ela realiza que aquilo é diferencial para aquele setor, para aquela empresa, para aquele mercado, para aquela economia, para aquele público, aqueles personas. E aí começa a visão de quem vai fazer aquilo acontecer. Então, a visão nada mais é daquilo que aonde eu vou chegar. Qual é o meu objetivo? As startups hoje, né, Leandro, falam de propósito. Né, mudou um pouco do conceito. Qual é a sua visão? A minha visão hoje é ser a maior empresa de mídia do Brasil. Então, quando você faz isso, você determina onde você quer chegar. Eu quero chegar em tal lugar. E aí eu quero pensar um pouco, uma reflexão com você. A sua empresa hoje está claro para você aonde ela quer chegar? Segunda pergunta. Quando a gente vem com relação à missão... Pode voltar um pouquinho, por favor? Quando você vem com relação à missão, é os propósitos. O que eu quero dentro da minha empresa e quais são os processos que eu vou realizar? Claro, obrigado. Quais são os processos que vão me fazer atingir a minha visão? Vamos lá. A visão é, por exemplo, vou subir a montanha. Ah, que legal, o maior exemplo que tem aqui. Ó. Vou subir a montanha. Eu já estou vendo a montanha, já vejo que lá no topo é um local onde vai me dar visibilidade, me dar relevância, me dar autoridade. Eu vou subir. De que forma que eu vou subir até lá? Quais são os processos? Como é que eu vou conseguir fazer isso que chega até lá? Poxa, tem pedra, tem pedregulho, tem buraco, tem vale, tem montanha. Como é que eu chego até lá? Essa é a forma. Então, eu vou determinar quais vão ser os meus processos que eu vou utilizar para chegar até lá. Em 2015, né, dentro de uma startup, nós tentamos, de alguma forma, a startup ela estava com um processo de tentar sair do ponto zero para um ponto para não morrer. O ponto zero para não morrer, a diferença é que o dono acredita. O zero é que ele não faturava mais e, em algum momento, ele sabia que as portas se fechar. E a gente começou a falar, olha, vamos determinar a nossa missão. Porque a visão você tem, mas a missão ninguém sabe como faz. Todo mundo chega na empresa, cada um... Eu vou direto para a missão, para a visão. Só que ninguém sabia como chegar. Então, a gente, aos pouquinhos, fomos escrevendo e aí tem um trabalho de muita consciência do seu gestor. Principalmente do fundador. O fundador ele precisa dizer para quem está ali o que você quer, qual vai ser o meio que você vai usar para chegar até lá. Olha, a minha empresa ela vai ter que dentro dela um processo de dia a dia, todos os gestores, todos os líderes, todos os responsáveis falar exatamente da mesma coisa, porque isso vai criar uma empatia com o meu pessoal e vai entender que o processo é esse. E os valores? Os valores principais, né? Os valores é aquilo que você acredita que a sua empresa não pode falhar. Né? A gente fez uma consultoria recentemente para uma empresa, inclusive aqui da região, que inclusive construiu essa cidade, esse bairro. E a maior responsabilidade dela é chegar nos órgãos públicos e não se corromper com os órgãos públicos. Por quê? Porque os órgãos públicos sempre querem uma fatia de alguma coisa. Então, a nossa primícia, dentro do nosso plano diretor, é não ter contrapartida com relação a nada. Se for para ser assim, a gente guarda o projeto. Então, é uma primícia que está ali dentro. Então, isso para você tem que ser muito arraigado. Olha, eu acredito que as pessoas da minha empresa, elas têm que atender todo mundo bem. Por exemplo, a Disney. Não adianta a pessoa ficar lá, bom dia, tudo bem? Dizer, bom dia, tudo bem? Aqui é da Disney, vamos entrar, gente, vamos lá. Aquela coisa que ela está dopado, né? Mas você precisa trazer isso para dentro. Eu sou uma empresa de hotel. Oi, bom dia, tudo bem? Está chegando, seja bem-vindo ao hotel. A pessoa parece estar te levando para dentro de casa. Então, isso é uma coisa que o valor traz muito grande para você. E aí você tem que trazer isso para que você possa colocar como uma cultura da sua empresa. A gente fala sobre isso. Um dia uma moça, eu acho muito legal eu contar essa história, porque essa moça ela tem um salão de cabeleireiro.
Ela falou assim, como é que eu implanto esse negócio de valor que eu tenho, acho que ela tem algumas pessoas que trabalham para ela e algumas trabalham fora, né? Algumas pessoas de serviço. Ela dá a agenda, a pessoa vai lá e fazer. Como é que eu implanto valores para elas? Eu falei, cara, simples. A pessoa vai lá e fala assim, ó, fala o seguinte, eu vou te pagar por fora, não paga lá não, que você não precisa se preocupar com a comissão. Ela falou assim, olha, em primeiro lugar, não é do meu, aí tem aquela coisa, não é do meu feitio fazer isso. Em segundo lugar, está no meu caráter. Então, o valor é o caráter da empresa. Aquilo que não vai me corromper, aquilo que não vai me permitir, fica à vontade. Aquilo que não vai me corromper. Então, isso é muito importante falar, porque muitas vezes algumas empresas perdem a sua rota de conquista porque começa a entrar em conflito, ou muitas vezes com seus gestores, ou mesmo com o seu próprio líder, começa a perder o seu conflito com os seus valores. Porque uma hora aceitável, outra hora não aceita, para um é um de jeito, para outro de outro jeito. Isso é muito importante deixar claro para vocês. Metas e objetivos, essa é a parte que eu gosto, né? Porque a parte de consultor é um desgrama. Metas e objetivos. Está claro para todo mundo qual é a tua meta? Assim, eu tenho clareza do que eu quero conquistar em 2023. Está claro na minha cabeça o que eu quero conquistar em 2025, 2030? Porque, assim, eu não sei se vocês perceberam, a dinâmica do mundo mudou. O que era para você calcular, você medir antes em 10 anos, hoje tem que calcular no máximo em 5. Porque vai que vem outra pandemia aí. E aí tudo tem que estar preparado. A onda da pandemia trouxe algo sobrenatural, né? Principalmente com relação à tecnologia. Nós temos tecnologia hoje que o que você imaginar de tecnologia, se já não existe, estão sendo inventadas. E ela possibilita trazer velocidade para o seu negócio. Então, a meta que você precisa colocar para o seu negócio, ela tem que ser agressiva ao ponto de olhar para o mercado e dizer, eu estou aqui, hein? Eu vou incomodar meu concorrente. Ô concorrente, eu já estou com alguma coisa diferente que você não tem. E aí um começa a puxar o outro e quem se beneficia sempre é o público. O objetivo principal, onde é que eu quero chegar com isso que eu tenho? Eu já vi casos de pessoas criarem uma empresa mega, por exemplo, e ele criar vários produtos e vários itens lá dentro, e um único produto ele leva todos os outros, que é o chamado cauda longa, né? Que é aquele que você coloca para puxar todos os outros. Esse objetivo faz com que você levante da cama e fale, hoje eu vou fazer diferença daquele produto, dos serviços, e isso faz com que você seja o diferencial do mercado. Então, a gente não pode começar a falar de planejamento e estratégia sem não ter claro as nossas metas e objetivos. Acordei de manhã, o que eu vou conquistar hoje para o meu negócio? Isso, isso, isso. E aí você cai para conquistar as metas. Mercado. Bom, tudo que a gente avalia hoje, né, de empresa, você tem que estar sempre voltado, primeira coisa, a olhar como é que está a economia mundial. Depois a economia, né, em macro, que é no país que você está. E depois você vem com a sua microeconomia e você vai olhar tudo o que você está envolvido. Né? Eu estou com uma empresa, por exemplo, de mídia. Qual é o meu foco? Está sempre em locais que tenham bastante pessoas que estão interessadas em mídias. Mas e adianta eu falar, ir numa empresa como a Globo, falar, olha, eu estou aqui vendendo mídia? Não, aquilo não é o meu público. O meu público já é contra ele. Ao contrário disso, as pessoas saem de lá, têm interesse também de ir para outra emissora de TV, então eu posso ser um parceiro disso. Mas qual é o meu mercado que eu vou colocar o meu negócio? Qual é a minha cabeça que eu tenho que olhar? Eu já olhei para o meu marketing, eu sei fazer marketing? Não, olha, o meu marketing ainda está deficiente, eu preciso melhorar. Tá, mas como é que você tem um mínimo de conhecimento de fazer o planejamento que você coloque o seu produto em evidência, você consiga escalar, você consiga converter? É possível você chegar mais próximo, ver o NPS de um cliente, mandar uma pesquisa para o seu cliente, avaliar como é que ele está. Ele está satisfeito com você? Está satisfeito com a tua empresa? Um exemplo. Recentemente eu vi uma palestra de uma pessoa muito inteligente. Ele disse o seguinte, ele está chegando de uma viagem, e aí a pizzaria ligou para ele. Olá, seu Ricardo, tudo bem? Boa noite. Oi, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Eu vi que o senhor tem mais de 30 dias que não pede aquela pizza de pepperoni do senhor. Aí ele falou, mas é que eu estava viajando. Pois é, eu na dúvida mandei para o senhor. Ele falou, como é que você sabia o que queria? Não sabia, mas estou te mandando. Mas como é que eu pago? Fica tranquilo, da próxima vez que o senhor me pedir, o senhor paga as duas. O cara falou, essa pizzaria nunca mais sai do meu celular. Ela é o primeiro telefone de onde eu vou pedir pizza e vou indicar. Então, como é que eu estou atendendo meu cliente? Como é que eu estou chegando até meu cliente? Que diferencial que eu tenho com o meu cliente? O meu mercado é aquilo que eu vou conquistar.
Então, em que eu estou inserido? Qual mercado eu estou inserido? Nós estamos em Barueri. Todo mundo que eu conheço, que tem negócio, que quer fazer negócio em Barueri. Por quê? Porque aqui estão as cabeças que mais geram negócios. Aqui tem um grande grupo de empresas de serviços, indústrias, né? A gente está aí tá tentando trazer algumas pessoas aqui de agro, mas assim, está tudo muito próximo da gente aqui da região oeste. Então esse é um diferencial muito grande. Esse mercado que nós estamos inseridos é um mercado que faz a diferença para muitas empresas que estão lá fora e querem vir para cá. Inclusive a gente tem muitas empresas que vieram para cá e veio para cá exatamente de olho nesse mercado de Barueri, na oportunidade que existe aqui. Análise dos ambientes internos e externos. Bom, nós estamos, muitas empresas, né, e nós estamos olhando sempre isso, assim, as empresas olham muito para o seu problema interno, né, e é básico isso, porque são tantos problemas muitas vezes, é a questão do fluxo de caixa, é a questão financeira, é o comercial que muitas vezes não consegue atender a demanda, e aí você começa a olhar toda a sua necessidade e você esquece muitas vezes de olhar como é que está o mercado externo, o ambiente externo. E o ambiente externo faz a diferença. Quer ver uma diferença de ambiente externo? A chuva. Se você olhar os últimos dias, as empresas de entregas estão sofrendo, estão perdendo 32% das entregas, e vocês devem ter sofrido algum aqui, das suas entregas em atraso. A Magazine Luiza teve um problema muito sério de 9%. A Casas Bahia, a Via Varejo perdeu 8%. Por quê? Porque é um ambiente externo que não tem como se controlar. A chuva veio, começou a ter enchente, ou o trânsito começa, e você começa a ter muito problema. Então, tudo isso tem que ser analisado. Outra coisa que é o ambiente externo, a economia. Poxa, o governo lá, o ministro da Economia, vai mover lá, nós estamos falando muito sobre a lei da LGPD, né? A lei da LGPD. Essa lei LGPD, ela mexe diretamente, por favor, trabalha diretamente com qualquer ação que a gente tem aí com relação ao marketing digital, ou com relação à documentação, ou à própria formalização que nós temos com as empresas. Quando a gente faz isso, nós temos que ter alguns cuidados com a lei LGPD. E o que acontece com isso? Muitas vezes as empresas podem, de alguma forma, ou ser penalizadas, ou muitas vezes elas não podem fazer qualquer ação se ela não tiver algum conhecimento jurídico de como fazer. E aí começam algumas coisas, porque não por falta de conhecimento, não tem para onde ir. E eu paro ali. Então, a gente precisa abrir a mente e começar a olhar quais são os horizontes que estão abertos para nós e como chegar até lá. Ambientes internos. O que eu tenho para fazer, o que eu preciso melhorar, mas, mais uma vez, analisar aquilo que eu posso fazer, que está na minha mão e que muitas vezes eu não faço. Quer ver um exemplo? Eu não faço uma provocação até com relação ao dia a dia. Eu fui muito tempo gestor de logística, é um general, não sei se vocês sabem, porque você tem 400, 500 pessoas que você tem que administrar. E numa dessas coisas, a única coisa que a gente tem como regra é um checklist. Olha, se você não fizer um checklist daquilo diariamente, você não consegue atender a sua demanda. Então você esquece, muitas vezes você não faz, e aí você começa a ter problemas. Tá bom? Então acho que é um dos recados que eu posso dar por experiência. Próximo. Pode passar para o outro, por favor. Bom, quanto tempo eu tenho? Então ótimo, agora ótimo. Bom, essa é a chave para o sucesso. Nós temos, quando nós olhamos para planejamento estratégico, nós vimos algo muito interessante que está acontecendo no decorrer do tempo. Nossa, eu acho que foi mais rápido do que imaginei. Bom, quando nós criamos o modelo de conhecimento estratégico, nós olhamos muito para dois ambientes, né? Claro, o ambiente interno e o ambiente externo. Esse ambiente interno, ele tem muito de você mostrar quais são os seus modelos da missão, visão e valores, como vocês viram, mas o curto, o médio e o longo prazo, né? Como eu disse, nós olhamos no cenário local, nacional, econômico, de mercadológico, e analisamos, qual é o meu curto prazo hoje? Onde é que eu estou hoje que eu quero chegar daqui a um ano? Qual é onde é que eu quero estar daqui a 5 anos? Daqui que eu quero chegar a 10 anos, que a gente está vendo a velocidade de hoje, 10 anos ainda é algo assim até que muito longe. Mas aí você começa a mergulhar naquilo que você tem e começa a olhar o mercado. Vamos pegar um exemplo. Há 5 anos atrás, se nós falássemos, né, Leandro, de startup, eu falava, meu, você está louco, não vai dar certo não. Quantos empresários que eu conversei, o cara falou, não, isso é loucura.
Esse startupzinho vai vir para resolver problema igual o TI resolve quando é um helpdesk. E aí isso foi crescendo, com a pandemia acelerou o processo de startup. A startup hoje era como se fosse parte de um quebra-cabeça que ela encaixa na empresa e ela resolve o problema de tecnologia. Né? Outra questão, quando você define um modelo estratégico que você não coloca dentro a tecnologia que vai ser um diferencial para você naquele setor que você está. Vou pegar um exemplo, por exemplo, não só de logística de transporte, mas o financeiro. Ainda temos muita empresa que trabalha no seu caderninho, controlando entrada e saída, né? Claro que funciona muito bem e até muitas vezes até melhor que a tecnologia. Mas você não tem uma capacidade de fazer uma análise do plano estratégico, do plano financeiro daquilo para algum tempo, ou como que vai ser esse movimento. Aí você tem o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, você tem o seu LTV, que você vai ver quanto aquele cliente vai te dar resultado no período de 12 meses, se o cliente sair, quanto vai ser a sua ruptura financeira, o que aquilo pode causar para você na sua estrutura econômica da tua empresa. Eu tenho hoje 5 funcionários, mas se eu colocar uma tecnologia, eu vou ter que demitir? Muitas vezes não, você tem até que aumentar, porque aí você vai trazer mais clientes para dentro. O que diferencia você para o demais é aquilo que você tem como planejamento de negócio. O que eu estou querendo provocar para vocês para nós aqui, inclusive eu também estou no meio, porque eu também tenho um negócio, todo dia eu acordo e eu olho para o meu negócio e falo, o que eu posso melhorar com isso? O que eu tenho com isso, o que eu posso fazer melhor? Não adianta eu falar assim, sou apresentador de televisão. Cara, se eu sentar lá, fizer mais meia boca, ninguém assiste meu programa. Só do Moisés, que é bom. Mas se você for no meu programa e assistir, você for no meu programa lá e fazer uma matéria comigo e você gostar, eu tenho certeza que essa sala vai ser pequena para a cabeça da gente que precisava estar aqui. Então, quando você começa a dar valor naquilo que você tem, aí você começa a criar eu tenho um amigo que fala muito sobre isso, que é a semente da multiplicação. Sabe o que é a semente da multiplicação? É assim, poxa, o meu negócio é bom, hein? Você fala assim, eu vou lá ver. Rapaz, o negócio dele é bom mesmo. Aí fala para ele, pronto, aí pegou. Essa questão do boca a boca funciona muito bem. Mas quando você tem o boca a boca, mas você não tem dados, aí você começa a saber onde é que eu estou, né? Os mineiros falam isso, vocês têm mineiro aqui, onde é que eu estou, onde é que eu quero chegar. Onde é que eu estou agora? Como é que eu sei que lugar que eu estou na empresa? Que posição que eu estou no ranking? O que diferencial eu tenho? Deixa eu fazer um KPIs aqui. Fazer os indicadores aqui. Indicadores importantes, por exemplo, de empresa. Deixa eu fazer um indicador... Oi? Desculpa. Você tem que olhar ali um timeline da sua empresa e olhar e falar assim, poxa, eu comecei em 2022 com um faturamento de X, eu fui fazer alguns eventos assim, assado, trouxe tantos clientes, esse cliente me trouxe X valor, mas ainda não está eu trouxe alguma estratégia errada. Qual foi? Muitas vezes eu trouxe o cliente com valor mais baixo e o meu custo foi mais alto. Você começa a deliminar ali o que você de fato tem como regra para cada parte do seu negócio. Vou pegar o exemplo do financeiro. O financeiro diz o seguinte, o planejamento estratégico da empresa é, eu não vou fazer qualquer importação que ultrapasse $5. Não vou importar nada que saiba passar. Essa é uma regra. Esse indicador vai dizer para você o seguinte, pessoal, a regra da empresa é assim, passou de $5 não se importa nada. A gente vai fazer o trabalho em casa. Se a regra estiver até $5, a gente vai planejar isso em quanto tempo? Em 6 meses. Se em 6 meses eu conseguir atingir todo esse volume que eu estou previsto em 6 meses, beleza. Do contrário, a gente prorroga essa estratégia. Então, eu não gosto muito de falar de estratégia, porque é algo assim muito difícil de se falar. Mas nada mais é do que você colocar no papel, no dia a dia, dizendo o que eu quero e o resultado que eu vou chegar. Né? Eu tenho uma meta e qual é a minha meta? Já teve casos de um dono de uma empresa chegar para nós e falar assim, eu quero reduzir o meu custo de 20%. Tá, mas do quê? Não, porque eu estou tendo eu estou tendo assim uma diferença, o meu caixa caiu muito e eu não consigo mais trabalhar com o meu fluxo de caixa. Tá, mas então vamos olhar o que a gente pode fazer. Quanto custa o teu prédio? É alugado? É próprio? Qual é a sua dificuldade hoje que você tem? Qual é o seu stakeholder hoje, seus funcionários? Estão tudo posto no metrô, então você não pode trocar. Então, não pode trocar o prédio. Vamos vender o prédio? Não, mas o prédio está alienado a outra coisa. Então, você começa a olhar o seu modelo e fala, poxa, então vamos tirar o seguinte, dos 20% que você está falando, vamos tirar inicialmente 5%, por exemplo, vamos reduzir o estoque, vamos reduzir o custo de logístico, vamos reduzir o custo, por exemplo, com fornecedores. E aí você vai entendendo quais são as suas dificuldades até que você chega
Claro, não dá para chegar num ano com 20%, mas você começa a identificar em que ponto que você precisa, porque 20% da empresa é muita coisa. Mas você tem que entender qual é o ponto, aonde é que está o problema. Muitas vezes é a venda, é a margem de venda, a margem de lucro. Muitas vezes é o preço do produto. Muitas vezes é o produto que não se vende. Que mercado estou inserido? Às vezes eu estou tentando vender um produto no mercado que não é o meu mercado. Então a gente tem uma série de oportunidades com relação a isso. E quando a gente olha para KPIs, tem um tempo ainda? Quando a gente olha de KPIs, tem uma coisa, assim, uma maestria. Hoje as startups falam de OKR, né? OKRs. E é legal sobre isso, porque assim, quando você não controla, você não sabe como está o seu negócio. Isso não é só para startup, tá? Isso não é para a sua empresa, isso é para a nossa vida pessoal também. Então, quando eu olho para uma empresa, a primeira coisa que a gente chega e fala assim, deixa eu ver a cultura da empresa. Ah, que legal, muito bom. Posso ver para vocês, onde é que estão os indicadores? Ah, não, tá tudo lá com o supervisor, com o gerente. Não, coloca aparente, para todo mundo saber onde está. Indicador é algo que você precisa colocar, aonde você passar, as pessoas falam assim, puxa vida, nós estamos bem, hein? Nós estamos bem esse mês. Poxa, esse mês aqui nesse indicador eu não estou bem. E aí, o que algumas empresas fazem? Aliam, eles fazem uma consignação de resultado versus indicadores. Olha, se a empresa atingir até X número, os indicadores vão trazer isso para nós, vão mostrar, a gente vai pagar uma porcentagem acima do salário. Se assim não atingir, vai ficar na média, então ninguém ganha nada. O que acontece? Você cria você cria um impulsionador dentro da empresa. Né? A gente que olha para essa questão estratégica, tática, operacional, quem é o multiplicador dessa informação? Quem é que vai levar essa informação sua, que nasceu na sua cabeça, que vai levar para a pessoa que trabalha com você e falar assim, olha, isso aqui é um diferencial, isso aqui é o plus, isso aqui vai trazer para você, não só para a empresa, mas para mim também. Né? Nós olhamos muito essa questão de como que você passa o KPIs, né? Como é que você passa o indicador. Uma das empresas que mais trabalham com isso, muito fortemente, né? Inclusive, eu estive lá há algum tempo atrás, até porque essa foi uma mudança de mindset deles, foi a Tokstok. Eu trabalhei na Tokstok, depois me convidaram para fazer um trabalho de consultoria. Então, o que era legal na Tokstok? Você chegava e falava assim, qual é a agenda da Tokstok hoje? Você chegava, tinha um painel assim, você falava, nossa, que legal, meu. E aí, você falava assim, eu tinha assim, ó, essa é a meta de contratação para X meses. Então, quem passava, falava, eu quero trabalhar aqui. Eu quero estar aqui nessa empresa. A cultura da empresa, ela aflorava nas pessoas. Por que isso? Porque tinha todo um jogo, né, de marketing, né, não sei quem é de marketing, mas sabe disso, era a cor, né, o ambiente, a facilidade, todo o layout da loja, o preço do produto, dizer que era uma loja de Tokstok, mas mais do que isso, quando a pessoa chegava e falava assim, poxa, essa empresa está indo bem, hein, olha os indicadores dela, caramba, eu não precisava saber disso, mas olha como eles estão indo bem, apesar de hoje não estar bem, né, mas olhar assim e falar, poxa, está indo bem, hein, quando você olha para isso, você sente, pô, estou indo de casa, aqui eu estou no meio da minha família. Pasme, passa a ser de todos. A vontade, o trabalho de colocar aquilo lá é do gestor, mas a responsabilidade do indicador acaba sendo de todos. E aí, quando você cascateia isso um pouco mais para baixo, cada um tem a sua meta para executar. E essa meta faz com que a empresa comece a ter um fomento de um único objetivo, resultado, né, e principalmente receita. Então, quando a gente olha para essa questão do planejamento estratégico, ele é muito importante e ele é muito extenso, né? E aí a gente olha sempre a questão do processo sistêmico. O planejamento estratégico, ele olha quem está fazendo e se todo mundo está dentro da empresa, tem o conhecimento e a noção da responsabilidade do todo. Porque o sistêmico faz com que eu entenda que o trabalho dele é importante como o meu, que é importante que um dela, que se o dele der certo e o meu der certo e o dela não der, a empresa não atinge resultados. E não consigo também fazer aquilo que o mercado está exigindo. A gente vai começar a ser uma via de duas mãos. Então, eu quero, por último, eu acho que é isso, né? Deixar para vocês um exercício. Cadê meu amigo Vidal? É isso, né, Vidal? Eu quero deixar um exercício aqui, que a gente conversando aqui, eu achei tão legal, porque eu queria que vocês colocassem, se possível, é para o próximo evento, né? Próximo.
colocasse como um plano de ação, metas e objetivos da sua empresa. Poxa, onde é que eu quero chegar em curto, médio e longo prazo? O que eu estou fazendo hoje? Coloca isso, sabe qual muitas vezes na correria você não consegue parar e falar assim, o que está acontecendo comigo hoje? Quem aqui é psicólogo sabe disso, terapeuta. Fala assim, ó, é isso aí, né? Para aí, para tudo. Escreve aí, tudo que você está passando, não é isso, terapeuta? Aí escreve tudo, aí escreve. E agora, onde é que você quer chegar? Aí começa, né? Aí começa, o passo a passo. Quando você entende que aí começa o processo de eu consigo fazer muita coisa comigo mesmo, aí você consegue trazer esses resultados. Então, pense um pouco, qual é o plano de ação que eu posso fazer saindo daqui hoje e ouvindo o que eu ouvi hoje, tá? E a gente pode trocar uma ideia depois, sobre metas e objetivos. Onde eu estou hoje, onde eu quero chegar? Quais são os meus indicadores que eu preciso trazer que vai me ajudar a me transformar em empresa, ou o meu negócio, ou a minha vida? E quais são os objetivos que eu quero alcançar? Às vezes eu estou atingindo o objetivo X, mas não está dando certo. Será que não é estratégia? Será que não é um meio que você está usando? Será que não é um recurso que você está colocando de forma ou exagerado demais num ou outro? Acho que esse pode ser o grande diferencial para você. E por último, eu quero agradecer pela participação de todos. A minha empresa, assim como Moisés disse, a ideia é unir pessoas, conectando negócios, gerando resultados. Eu entendo que se não unir pessoas, não dá nada, não dá match. Se você quiser conectar negócios, primeiro tem que unir pessoas. Então, eu acredito muito em relacionamentos. Uma coisa é network, outra coisa é relacionamento. E, por último, gerar resultados. Se você tem um bom relacionamento, se você conecta negócios, que está acontecendo aqui, você vai ter bons resultados. Então, olha a pessoa do seu lado e fala assim, ó, você é meu próximo cliente. Aproveita que é muito bom, né? Muito obrigado, pessoal. Bom dia. Valeu, Gabriel. É isso aí. Muito bom.